Pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo esclarecedor sobre a sua saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, que é algo muito comum no nosso meio e algo que tem tirado a paz de muitas pessoas. Com essa nova pandemia, com essa nova doença, muitas pessoas foram aprisionadas pelo medo e, consequentemente, o medo é um sentimento parecido com o da ansiedade. Como o medo se parece com a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser comparada ao medo, porque os estímulos, a resposta do nosso corpo à ansiedade é muito parecida com o medo, só que seria como antecipar o medo da aversão que ainda viria. Seria como, eu ainda não vi uma cobra, tá? Eu não sei se eu vou ver essa cobra, ou sei lá, eu vou estar em contato com uma cobra. A ansiedade, ela antecipa o medo. O medo seria no momento, né, da aversão. Mas o que ninguém nunca nos fala, e que talvez você não saiba, é que a ansiedade é um sentimento totalmente protetor. É um sentimento totalmente fisiológico. Você vai me dizer, como assim fisiológico? Eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ficar calmo, eu não consigo lidar com as coisas da forma que elas têm que ser, né? Como assim é um sentimento fisiológico? Imagine só. Imagine que você, né, no passado, a gente sabe que hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente tinha que ir em busca do nosso alimento. Imagina se você não se colocasse ansioso, a maneira que você precisasse de um alimento para o dia subsequente. A nossa espécie simplesmente ela já teria deixado de existir. Então é importante você que sofre de ansiedade, você saber qual que é a natureza desse sentimento, tá? Então a natureza desse sentimento é um sentimento fisiológico e um sentimento, quando eu digo fisiológico, normal, tá? Porque no passado e hoje em dia, em diversas situações, nós precisamos de quê? De se antecipar a determinada aversão que virá no futuro. Vamos fazer esse exemplo e deixar claro esse exemplo para você entender. Se eu ou você não nos sentíssemos ansiosos pelo que há de ser feito no outro dia para garantir a nossa existência, nós deixaríamos de existir como espécie humana. Porque nós não sairíamos em busca da comida que a gente precisa comer no outro dia, ou a gente não sairia em busca trazendo, não para os nossos antepassados, né, para os nossos primitivos, vamos dizer assim, nossos instintos primitivos, que era, né, sobrevivência, a comida, né, a proteção da chuva. Então, se você visse o céu se fechando em chuva e não corresse e ficasse ansioso por um abrigo, você ficaria exposto à chuva. Da mesma forma, o medo funciona como um mecanismo protetor e sentimento fisiológico. Por exemplo, eu tenho uma cobra, eu vejo a cobra, eu sei que ela pica e ela tem veneno, e o veneno mata. Se eu não tivesse medo de maneira nenhuma dessa cobra, eu iria botar a mão nela. A ansiedade funciona da mesma forma, só que ela é uma antecipação do medo que está por vir. Consegue me entender? Bom, se você consegue entender até aí, nós podemos entrar em outro assunto que já diz respeito às coisas que estimulam a nossa ansiedade, né? O que estimula a nossa ansiedade? Todas as coisas que você precisa se antecipar para realizar no futuro estimulam a nossa ansiedade. Existem alimentos e existem coisas marcantes que vão desencadear a ansiedade no nosso corpo, tá? O que acontece? No passado,
as preocupações e as obrigações eram muito mais simples. Hoje a gente tem responsabilidades talvez muito cedo. É aquela questão dos 20 e poucos anos. Você já precisa ser alguém. Então, desde cedo você é colocado a estímulos frequentemente que desenvolvem a ansiedade. E esses estímulos frequentes acontecendo de maneira rotineira, começa a dessensibilizar. Porque o corpo entende e fala, poxa, se eu estou dando um estímulo para ele e nada está acontecendo, eu preciso aumentar esse estímulo, porque não está sendo efetivo. Ou seja, eu estou ansioso, vamos trazer para os dias atuais, pela prova que eu vou realizar no dia subsequente, certo? E eu não desempenho nada, porque é só uma prova, eu não me movimento, eu não entro em ação, porque é só uma prova, eu não preciso entrar em ação, eu não preciso fazer reação de luta ou fuga. Então isso fica, e esse estímulo vai aumentando cada vez mais, tá? O que esses estímulos causam no nosso corpo? Diversas alterações, não só emocionais, como alterações físicas, tá? Então você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da pressão arterial. Lembre-se, eu não te falei que a ansiedade é uma antecipação a uma adversidade que ainda está por vir, certo? Então o seu corpo se prepara para isso. Ele se prepara para uma reação de luta ou fuga. Então você vai ter as mãos trêmulas, você vai ter taquicardia, você vai sentir palpitações, você pode sentir vertigens, você pode ter sudorese, sentir suas mãos suar, você pode sentir aquela sensação muito marcante da ansiedade, que é aquela respiração ofegante e que você sente que parece que foi uma respiração incompleta. Você puxa o ar e não sente que a respiração chegou ao fim. Esse é outro sintoma muito marcante da ansiedade. Outro sintoma, por que isso acontece? Porque a frequência respiratória aumenta. Você está sendo preparado para uma reação de luta ou fuga. Então, todas essas alterações físicas vêm do nosso psicológico, vêm dos nossos estímulos. Então, entendendo que a ansiedade, ela e a teoria mais aceita é que ela responde aos estímulos externos, né? Entendendo isso, a gente pode entender também que se nós retirarmos alguns desses estímulos que te fazem chegar a esse estado, você resolveria a sua ansiedade. Essa é uma teoria bem aceita, que a ansiedade é a resposta a estímulos externos. Então, vamos parar para pensar. Quais são as coisas hoje na sua vida que pode ser esse estímulo externo que está te levando a uma reação de luta ou fuga? O seu corpo está pedindo socorro, tá? Quais são esses estímulos? Vou te dar um tempo aí para você pensar. Pensou? Bom, se você pensou e identificou quais são os estímulos que estão te deixando dessa forma, te impedindo de dormir, te deixando irritado, te deixando nervoso, claro que você vai ficar nervoso, é uma reação de luta ou fuga. Então o seu corpo está totalmente preparado para uma reação de luta ou fuga, né? Então, se você identificou, era isso que eu queria que você fizesse. Esse vídeo foi efetivo e eu fico muito feliz. Eu agradeço se você chegou até o final, gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda para aquele teu amigo ansioso, para o seu filho, para sua esposa, para sua mãe, para sua família, para aquela pessoa que você sabe que vai precisar se policiar para não deixar esses estímulos causarem, né, mais danos do que eles já causam. A gente sabe que não é tão simples assim, muitas vezes esses estímulos e essa ansiedade já se tornam patológica e nos próximos vídeos
já que agora você entendeu o que é a ansiedade, nós vamos falar desses estímulos em específicos, quais são os estímulos mais poderosos para gerar essa resposta ansiosa e quais são as coisas que a gente precisa fazer para melhorar essa ansiedade antes de partir para uma terapia medicamentosa, sabendo que o tratamento mais efetivo e perspicaz para a ansiedade é a terapia cognitiva e não medicamentosa. Então, se você gostou, chegou até aqui, deixa seu like, manda para quem precisa, da mesma forma que você foi ajudado, outros serão, e estamos juntos, na verdade, e trazendo saúde para você e para sua família. Muito obrigado.